indica, é a palavra de Deus a nós dirigida, é a carta de amor de Deus deixada para nós, com instruções e orientações que nos ajudam no nosso caminho de santidade, que nos ajudam no nosso caminho para chegarmos até Deus. A liturgia nesse dia, o que é que nos diz? Qual o ensinamento que a palavra nos dá neste final de semana? Vamos iniciar a nossa reflexão desses textos de hoje, começando pelo texto do Evangelho. No Evangelho, Jesus conta uma parábola. E toda vez que Jesus conta uma parábola no Evangelho, ele tem uma razão para contar essa parábola. A parábola é como que uma história que ele conta, mas que tem um fundo moral. Ele quer ensinar alguma coisa com aquilo. Qual é a história? O que é que ele quer ensinar? O que é que ele está falando? Primeiro, o texto do Evangelho começa afirmando que Jesus começa o seu ensinamento falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como a história do patrão. Então, o que ele quer mostrar com essa parábola? Primeira coisa que ele quer mostrar são as realidades do alto. Quer falar das coisas de Deus. Quer demonstrar como é o reino dos céus, como ele pode comparar o reino dos céus. E a partir daqui, ele então começa a fazer essa comparação. E ele conta essa parábola. Se nós olhássemos esta parábola do ponto de vista humano, olhássemos esta parábola a partir dos nossos critérios humanos, o que é que nós pensaríamos desta parábola? Certamente, nós iríamos pensar que esta parábola é injusta, que esta parábola ela está narrando um fato que é muito injusto. Como é que pode pagar a mesma coisa para quem trabalhou o dia inteiro e para quem trabalhou 1 hora só? Quem trabalhou 1 hora apenas ganha uma moeda de prata, e quem trabalhou o dia inteiro também ganha uma moeda de prata. Parece injusto. Parece que não tem justiça aqui nesse texto. Mas qual a intenção que Jesus quer mostrar? Então, lembrando, não está colocando, não está falando em critérios humanos. Ele está falando das realidades do reino dos céus. E as realidades do reino dos céus, ele já falou em vários outros momentos, que são bem diferentes das nossas realidades. O que Jesus quer mostrar? Primeiro, ele fala da vinha. A vinha é o quê? A vinha é o reino de Deus. Fazer parte da vinha são os trabalhadores, somos nós que fazemos parte do reino de Deus, que trabalhamos no reino, que anunciamos o Evangelho, que trabalhamos pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Mas aqui ainda ele fala do prêmio, do pagamento desse trabalho. A moeda de prata. Qual é a moeda de prata para nós? A moeda de prata é o céu. A moeda de prata, o pagamento para quem trabalha no reino de Deus é o céu, é a vida eterna. E aí que está a grande questão. Diferentemente dos conceitos humanos, quando se fala dos conceitos do Deus vivo, do reino dos céus, o que ele quer dizer? Para salvar a todos, ele quer salvar a todos. E para salvar, não importa se alguém chegou há 50 anos ou chegou ontem. Para salvar, ele não mede esse tempo. Por isso a parábola quer mostrar. Tão importante. Se alguém se converteu, está vivendo segundo a palavra de Deus, está vivendo segundo os mandamentos de Deus, está procurando andar nos caminhos do Senhor. Se vive isso há 50 anos, ou alguém que acabou de se converter, o reino de Deus também é garantido para esse que acabou de se converter. Esse é o prêmio, essa é a moeda de prata. Parece injusto
Quem está há 50 anos pode se julgar no direito de querer mais do que quem se converteu ontem? Não, porque o reino é igual para todos. O que quer mostrar Jesus aqui? Que para salvar, Jesus não perde tempo. Para salvar, Deus não perde tempo. Desde o primeiro, desde o Antigo Testamento, desde todos, a salvação é estendida deles até o último cristão que acabou de chegar. A salvação é para todos. E isso é fruto da graça de Deus, é fruto do amor de Deus, é fruto da misericórdia de Deus, que não quer perder ninguém, que não quer deixar ninguém de fora, quer salvar a todos, trazer a todos para junto de si. Mas apesar da bondade e da misericórdia de Deus em querer salvar a todos, Ele assim o faz, baseado no quê? Na nossa condição de vida. O que vai determinar esse possuir esta moeda, possuir essa vida eterna, que vai determinar isso são as nossas atitudes. É como nós vivemos esse tempo. Não é porque alguém vive 50 anos, está garantido, quem chegou ontem não está. É como nós vivemos essa intensidade de conversão, essa intensidade de fé. Vemos a primeira leitura de hoje, por exemplo, tirada do livro do profeta Isaías. Veja o que o profeta Isaías está falando. Deus fala, comunica ao povo através do profeta. O que ele diz? Ele diz assim: procurai o Senhor enquanto pode ser achado. O Senhor está dizendo ao povo, está dizendo a nós hoje, através do profeta Isaías: busquem a Deus enquanto há tempo para buscá-lo. Não perca tempo, busque o Senhor. E ele continua dizendo: abandone o ímpio o seu caminho. Está praticando iniquidade, está praticando injustiça, está praticando coisas erradas, está praticando pecado, abandone esta vida de erro e de pecado, enquanto é tempo. E ele segue e continua: quem é injusto, abandone as suas maquinações. O que é maquinações? Quando alguém começa a tramar dentro do seu coração, movido pelo ódio, pela vingança, pela raiva, então começa a maquinar contra os outros. O que eu vou fazer para prejudicar? Isso não vai ficar assim, isso vai ter troco. E nossos sentimentos de relação àqueles que fazem o mal para nós. Quando alguém faz um mal a nós, nós temos essa tentação de querer dar o troco, de querer pagar na mesma moeda. Então, a palavra está dizendo: abandone as maquinações. Por quê? É necessário que a gente mude de vida mediante a palavra de Deus. A palavra tem que nos converter, tem que provocar em nós uma sincera conversão de vida. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos, mas é preciso que cada um também faça a sua parte. É preciso que cada um de nós busque possuir o reino por merecimento dos seus próprios esforços também. É certo que Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para nos salvar, abriu para nós as portas da eternidade. Porém, isso só para nós é preciso que a gente, por causa disso, por causa desse sacrifício que Cristo fez por nós, é preciso que a gente também esforce e faça a nossa parte. Deus quer nos salvar, mas e nós? Queremos nos salvar? Queremos essa salvação que vem de Deus? Queremos a vida eterna que o Senhor quer nos dar? É preciso que haja então esse encontro de desejos de Deus e nós. Por isso, ainda na leitura, o Senhor vai dizer: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Eu sempre digo, graças a Deus, que Deus não é como nós.
Porque a gente é assim, não é? Qualquer ato de injustiça contra a gente, qualquer ato de maldade contra a gente já quer logo a vingança. Isso não vai ficar assim, isso vai ter troco e assim por diante. Mas quantas vezes também nós ofendemos a Deus com nossos pecados? Quantos pecados nós cometemos que acabamos ofendendo a Deus e nos afastando de Deus? Se Deus agisse do jeito que a gente age, nós todos estaríamos perdidos. Mas graças a Deus não é assim. Por isso ele fala, meus pensamentos não são como os vossos. Ele é muito mais elevado, muito mais alto, porque Deus age movido pela misericórdia, pela compaixão, por amor, porque Ele quer nos salvar. E é por isso que é necessário aquilo que também São Paulo fala na segunda leitura, esta correspondência nossa para com este amor de Deus. E como nós correspondemos a esse amor de Deus? São Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo. Então, como é que eu vou corresponder? A minha atitude de conversão sincera, como é que será determinada? Como é que será demonstrada? Será demonstrada, determinada, na medida em que eu vivo como Cristo, que eu falo como Cristo, que eu vivo como Cristo, que eu penso como Cristo, que minhas ações são como aquelas de Cristo. É aquilo que São Paulo vai falar na segunda leitura, semana que vem, do domingo que vem. Ele vai falar que é preciso que a gente conforme a nossa vida com a vida de Cristo. Que nós tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Por isso, para São Paulo, para mim, o viver é Cristo. Viva de acordo com o que Cristo nos pede. Seja um cristão autêntico, vivendo o que Cristo viveu. Aí sim, nós vamos corresponder ao desejo de Deus de nos salvar. E é por isso que a liturgia hoje nos convida a esta atitude sincera de nosso coração. Nos voltarmos inteiramente para Deus. Não percamos tempo. Cada minuto de nossa vida, cada segundo de nossa vida, é preciso aproveitar. Ninguém sabe quanto tempo ainda temos nessa vida. Por isso, cada minuto é importante. Não é amanhã ou depois que vamos deixar ainda para nos converter. Vamos nos converter já, agora, movidos pela palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus nos conduza. Quem tem a sua vida guiada pela palavra de Deus, está nos caminhos do Senhor. Quem tem a sua vida guiada pela palavra de Deus, não se preza a fazer o mal. Não trama o mal contra o seu próximo. Porque agindo mal, nos tornamos piores do que aqueles que fizeram mal para nós. Porque nos tornamos também maldosos. É por isso que Jesus nos fala, pagai o mal com o bem. Não se paga o mal com o mal. Pagar o mal com o mal significa também se tornar mal. Deus não quer que ninguém se torne mal. Deus quer que a gente se torne alguém do bem, como Cristo, imitando Cristo no nosso dia a dia. Peçamos essa graça e que, à luz da palavra de Deus, possamos conduzir a nossa vida nas estradas do Evangelho, seguindo os mandamentos do Senhor, para que possamos, com a graça de Deus, alcançar a vida eterna, a salvação que o Senhor quer para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,